Bem-vindo ao canal SOS Física do Enem. Neste vídeo trataremos do tópico lançamento oblíquo. Dentro da composição de movimentos, o lançamento oblíquo representa uma composição de três movimentos. O movimento na horizontal, o movimento uniforme, e o movimento na vertical, formado pelo lançamento vertical para cima, mais a queda livre. Caso você tenha dúvida no tópico composição de movimento, tem um link da descrição nesse vídeo para composição de movimento, operações com vetores e lançamento horizontal. Não esqueça de dar o seu gostei, de se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Vamos ao vídeo. Começaremos o vídeo com uma cena interessante. O jogador de futebol precisa bater uma falta ou fazer um cruzamento. O que acontece é que ele vai acertar na bola. E quando ele acerta, vamos analisar segundo o ponto de vista cartesiano. Nós temos aí, vamos colocar o sistema de coordenadas exatamente na bola. Veja o x e o y e observa o chute que ele vai dar e a direção que a bola terá na saída. O vetor V0 representa a direção do chute, bem como sua intensidade. Observe que o ângulo θ aqui, representado por essa letra, nós não temos o caractere apropriado para essa fonte, representa o ângulo formado pelo vetor V0 e a direção x, ou seja, a direção horizontal aqui, que a gente representou pelo x no nosso diagrama cartesiano. Além disso, podemos também observar as componentes do vetor. Veja, uma vez que o jogador vai dar um chute na bola na direção V0, as componentes das segundas direções x e y do vetor velocidade podem ser representadas por Vx e V0y. Por que não V0x? Simplesmente porque na direção horizontal trata-se de um movimento uniforme, ou seja, não há uma mudança na velocidade, a menos que acrescentemos no movimento na direção horizontal, por exemplo, um vento contra ou um vento a favor, que vai alterar a velocidade da bola nessa direção. Como isso não acontece, já que o lançamento oblíquo ocorre livre da resistência do ar, então, portanto, na direção horizontal, na direção X, o movimento é uniforme. Já na direção Y, nós temos aí um movimento composto por dois outros movimentos, que é o movimento de subida, representado pelo lançamento vertical para cima, e o movimento de queda, representado pela queda livre. Então, o vetor V0y representa o valor da componente da velocidade no momento inicial. Após esse instante, essa componente vai mudando com o tempo. Vamos ver o que acontece, então, quando o jogador resolve dar o chute na bola. Observe que a trajetória descrita pela bola assemelha-se a uma parábola. Por ser uma parábola, então ela vai ter os dois pontos de saída e chegada ao solo e a altura máxima, que corresponde ao vértice da parábola. No entanto, nós não estudaremos o movimento segundo as distâncias x e y, e sim estudaremos esse movimento de uma forma paramétrica. Como assim forma paramétrica? Nós estudaremos o movimento segundo as componentes vertical e horizontal. A saber, quando fazemos isso, a distância horizontal máxima é chamada de alcance. E as componentes da velocidade podem ser calculadas, por exemplo, para o V0y, simplesmente utilizando esse triângulo retângulo, cujo ângulo é θ aqui, onde o θ é o ângulo entre a horizontal e o vetor. Mas se pegarmos esse triângulo retângulo, poderíamos dizer aqui que o V0y é a relação entre o V0 e o seno de θ. Da mesma maneira, o V0x é o V0 vezes o cosseno de θ. Esses dois valores são os valores das componentes da velocidade de saída segundo as direções x e y, ou horizontal e vertical. Dessa maneira, estudaremos esse movimento em duas partes, a chamada parte vertical e a parte horizontal. Verticalmente falando, somente o movimento de subida e descida da bola, teremos que a parte vertical pode ser interpretada, essa velocidade, já que ela é variável, ela pode ser expressa pelas equações da velocidade do movimento uniformemente variado, onde o Vy, ou seja, a velocidade dele em qualquer ponto na subida ou na descida, será a velocidade inicial em y, aqui determinada, mais a gravidade vezes o tempo. Considerando que o movimento durante a subida é um movimento retardado, e enquanto na descida é um movimento acelerado.
Contudo, a velocidade na descida ela é negativa devido à orientação da posição ser de baixo para cima. Já a altura ou valor de y vai ser encontrado considerando como ponto de referência o solo, por exemplo, uma altura inicial igual a zero. Caso não seja zero, teríamos uma altura igual à altura inicial mais v0y vezes t, mais a metade de gt ao quadrado. Essa expressão comumente usada lá no movimento uniformemente variado. Poderíamos também utilizar um Torricelli para calcular, de repente, a altura. Mas nós temos que ver que, por estudar parametricamente, o tempo que o objeto leva a percorrer a distância na horizontal é o mesmo tempo que ele leva para subir e descer. Então, é importante salientarmos, se o movimento é parametrizado, o parâmetro em questão que compara a horizontal com a vertical é o t. Ou seja, o tempo. Dessa forma, na parte horizontal, a distância percorrida em qualquer tempo é encontrada simplesmente multiplicando a velocidade x, encontrada desta maneira, vezes o tempo de voo. Se o tempo é o total, essa distância é chamada de alcance, como já falamos. Existe, no entanto, uma outra maneira de encontrarmos o alcance. Isolando o t na expressão da velocidade, e substituindo esse tempo na expressão da distância, encontraremos uma relação entre o alcance, que é o d, e a velocidade e o ângulo. Chegaremos à conclusão que esse alcance depende apenas de dois fatores: a velocidade de lançamento do objeto e o ângulo que ele descreve. Dessa maneira, o alcance é v0 ao quadrado vezes o seno do dobro do ângulo sobre g. Lembrando que quando se fala de velocidade, nós estamos falando da velocidade vetorial, que em qualquer tempo ela é a soma das componentes Vx e Vy da velocidade. Vamos agora a um exemplo para mostrar como se aplica o lançamento oblíquo. Uma bala de canhão com massa de 15 kg é lançada com velocidade de 1.080 km por hora. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso do ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus, dado o seno de 30 igual a 0,5 e a gravidade igual a 10. Essa questão é muito simples. Por quê? Porque, na verdade, é uma aplicação imediata da expressão que determina o alcance em função da velocidade de partida e do ângulo e da gravidade. Assim, lembrando que a velocidade está em km por hora, apesar de querermos em quilômetro, a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então, daí é necessário ou transformar a gravidade para quilômetro por hora ao quadrado e o tempo em hora vai dar um negócio estranho para fazer. Vamos fazer o que é mais simples, transformar a velocidade em metro por segundo, dividindo por 3,6, isso vai dar 300, e em seguida, quando encontrarmos a resposta em metro, transformamos para quilômetro, que basta dividir por 1000. Portanto, a solução do problema seria pegar a expressão, substituir os valores da velocidade transformada para 300 ao quadrado e o seno de 2 vezes 15 graus. Isso vai dar o seno de 30 graus. Lembrando que o seno de 30 graus é 0,5. Fazendo as continhas, 300 ao quadrado vezes 0,5 por 10, nós encontraremos 4.500 metros, portanto, 4,5 km. Daí, resposta, letra C. Para mostrar um caso mais interessante, temos também um simulador de lançamento desenvolvido em GeoGebra. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, que você pode experimentar, por exemplo, o lançamento de um projétil tipo um foguete, no qual você pode alterar as variáveis como velocidade de partida e o ângulo e verificar o que ocorre. Vamos ver esse simulador. Podemos simplesmente modificar os parâmetros. Aqui eu tenho os parâmetros que é o ângulo, a velocidade do foguete, e aqui eu tenho um botão de lançar. Esses controles aqui servem para você deslocar a tela para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, dar um zoom ou diminuir o zoom. Tem o lançar, é para você disparar o foguete uma vez escolhido o ângulo e a velocidade. E aqui nós temos as equações paramétricas da altura, no caso o y, e do alcance, no caso o d. Por exemplo, escolhido o ângulo 42 graus, a velocidade de 29, apertamos em lançar e vemos que o que ocorre com o nosso foguete. Esse foguete é um foguete de garrafa PET, tá? Então, movido a bicarbonato e vinagre.
Então, portanto, ao atingir o solo, ele percorreu uma distância de 85,35 metros, atingiu uma altura máxima de 19,21 e teve um tempo de voo de 3,96 segundos. As velocidades de partida desse foguete estão aqui determinadas. Isso você pode alterar os parâmetros, novamente, uma vez que você altera o parâmetro, pode aumentar o ângulo, quase vertical, vou colocar 81 graus, e uma velocidade de, aumentar um pouquinho para 38, né? Ao lançarmos, o foguete sobe muito, pode verificar aqui a linha referente à altura, e ele cai. Então o alcance dele é 45 metros, em contrapartida a altura é 71 metros, o tempo de voo 7,6 e as velocidades aqui. Veja que nem dá para verificar a altura máxima. Para fazer isso, basta clicar na tela, segurar um pouquinho e arrastar para baixo. A gente vai ver onde está a altura máxima. Está aqui 71,87. Você pode experimentar isso aí para os valores que você achar conveniente. Para isso, basta alterar aqui no controle. Tá? Então, dessa maneira, esse simulador também pode ser utilizado diretamente na plataforma do GeoGebra. Vou deixar o link na descrição. E com isso, a gente fecha essa aula sobre lançamento oblíquo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!